Queimaduras. A gente ouve essa palavra e logo pensa na dor, na lesão na pele. Mas a realidade por trás dela é muito, muito mais complexa. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa jornada, desde aquele instante terrível do acidente até ao longo e desafiador caminho da recuperação. Para começar, eu quero mostrar um número. 1.000.000. É um número grande, não é? Difícil até de visualizar. Mas o que será que ele significa? Pois é, 1.000.000. Esse é o número de acidentes com queimaduras que acontecem todo santo ano só no Brasil. Isso não é só uma estatística fria, é um problema de saúde pública gigantesco acontecendo agora mesmo de forma silenciosa. E agora vem a parte talvez mais chocante, onde você acha que a maioria desses acidentes acontece. Não é em fábricas, não é em lugares perigosos. A grande maioria acontece dentro de casa, no lugar onde a gente deveria se sentir mais seguro no mundo. Então, para a gente conseguir entender de verdade como prevenir e como tratar, a gente precisa começar do básico. Afinal, o que é exatamente uma queimadura? Bom, a definição técnica é bem direta. Queimadura é qualquer dano nos tecidos do corpo causado pelo contacto com algum tipo de energia. Pode ser calor, eletricidade, química, radiação. E a nossa primeira linha de defesa, a pele, é quase sempre a primeira a sofrer. E as causas são super variadas. As que a gente mais lembra são as térmicas, claro. Fogo, água fervendo, vapor. Mas olha, não dá para esquecer das queimaduras químicas, por produtos de limpeza pesados, por exemplo. Das elétricas, que causam um estrago imenso por dentro, e até as por radiação, como uma queimadura de sol muito, muito grave. Ok, mas quando um acidente desses acontece, como os profissionais da saúde sabem o quão grave é a situação? Eles se baseiam em dois fatores principais: a profundidade que a lesão atingiu e a extensão, ou seja, o tamanho da área do corpo que foi afetada. A profundidade a gente classifica em graus. A de primeiro grau é a mais superficial, só na camada de fora da pele, a epiderme. A de segundo grau já afunda um pouco mais, chega à anaderme e forma aquelas bolhas bem doloridas que a gente conhece. Agora, a de terceiro grau, essa é devastadora. Atravessa todas as camadas da pele e pode chegar na gordura, nos músculos e até nos ossos. Olha só, uma queimadura de primeiro grau tem essa aparência. Fica tudo vermelho, pode inchar um pouco, mas a pele continua inteira, sem bolhas. Dói bastante, mas é a forma menos grave de todas. E aqui a gente chega num ponto que é até difícil de acreditar. Um paradoxo bem assustador. A queimadura mais grave de todas, a de terceiro grau, muitas vezes é a que menos dói. Ué, como assim? É porque o dano é tão profundo, tão extremo, que ele simplesmente destrói as terminações nervosas que mandam um sinal de dor para o cérebro. A ausência de dor nesse caso é um sinal de alerta máximo. Certo, profundidade a gente já entendeu. Mas e a extensão? Como é que se calcula qual porcentagem do corpo de uma pessoa foi queimada? Para isso, existe um método muito rápido e engenhoso, chamado de regra dos 9. Basicamente, o corpo de um adulto é dividido em áreas que valem 9% da superfície total ou múltiplos de 9. Por exemplo, cada braço inteiro vale 9%, a frente do tronco vale 18% e por aí vai. Esse cálculo rápido é essencial para decidir o tratamento imediato, principalmente a quantidade de soro que o paciente vai precisar para sobreviver. Mas o problema de uma queimadura grave vai muito, muito além da lesão na pele. Uma queimadura extensa é, na verdade, um ataque ao corpo inteiro. Ela dispara uma cascata de complicações sistêmicas super perigosas. Pensa só, sem a barreira da pele, o corpo perde líquidos numa velocidade absurda. Isso pode levar a uma desidratação severa e a um quadro fatal chamado choque. Ao mesmo tempo, a porta fica escancarada para todo tipo de infecção. O corpo também perde a capacidade de controlar a própria temperatura e os rins podem até parar de funcionar. É uma verdadeira emergência em múltiplas frentes. Num cenário tão complexo como esse, como é que se organiza o tratamento? É uma jornada longa e difícil que começa ali, no exato instante do acidente. O atendimento inicial segue um protocolo mundial de trauma, o famoso ABCDE. Antes mesmo de olhar para a queimadura, a equipa médica checa se as vias aéreas estão abertas, se a pessoa está respirando, se a circulação está ok. Só depois de garantir o básico para manter a pessoa viva é que se vai avaliar a lesão em si. A prioridade máxima é a vida. Depois da estabilização inicial, a recuperação tem 3 grandes fases. Primeiro, a reanimação, que é focar em repor todos os líquidos que o corpo perdeu. Depois vem a reparação, que é cuidar da ferida, limpar o tecido morto e, muitas vezes, fazer enxertos de pele. E por último, vem a longa e árdua fase de reabilitação,
com muita fisioterapia e apoio psicológico para lidar com todas as sequelas, as visíveis e as invisíveis. Mas a medicina não é feita só de ciência e técnica. Existe um elemento humano que, no caso do paciente queimado, é absolutamente essencial na recuperação. O cuidado de perto, o papel do cuidador. A ferida de uma queimadura não é só no corpo. Ela deixa cicatrizes emocionais muito profundas. O medo de como vai ficar a aparência, a ansiedade sobre o futuro, um sentimento de impotência. São batalhas que o paciente enfrenta todo o dia e que exigem um cuidado que vai muito além de trocar um curativo. Uma pesquisa recente com técnicos de enfermagem aqui no Brasil mostrou uma coisa curiosa. Quando perguntaram se eles se sentiam preparados para cuidar de um paciente queimado, a grande maioria, quase 75%, respondeu que sim, que se sentia preparado, ou talvez preparado. Ou seja, na teoria, a confiança existe. Mas aí é que vem o outro lado da moeda. O mesmo estudo foi ver a prática e descobriu que 68%, quase 7 em cada 10, desses mesmos profissionais que se sentiam preparados, na verdade nunca tinham cuidado de um paciente queimado na vida real. O que a gente vê aqui é um abismo entre a teoria e a prática. Cuidar de um grande queimado é algo que exige uma especialização e uma experiência muito grandes. E essa falta de prática pode ser um desafio enorme na hora de garantir o melhor cuidado possível para esses pacientes no dia a dia. E com isso, a gente volta ao ponto de partida. Se a grande maioria desses acidentes terríveis acontece dentro de casa, no lugar onde a gente mais baixa a guarda, a pergunta que fica no ar é para todos nós. O que precisa mudar nas nossas cozinhas, nas nossas salas, nos nossos hábitos, para que aquele número, 1 milhão, finalmente comece a diminuir?